loucura esse campeonato, esse calendário nacional. É uma maluquice esse campeonato nacional. O Corinthians joga contra o Bragantino na quinta-feira, né? Tô vendo aqui. Pelo Campeonato Brasileiro, 8 da noite. Perdeu para o Bahia na estreia. Não pode perder para o Bragantino. Seriam 0 pontos em 2 jogos. E depois joga com o Atlético Paranaense em Curitiba, na outra rodada, que é um jogo difícil. Imagina 0 pontos em 3 jogos. Já sai muito atrás dos líderes do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians precisa de um resultado contra o Bragantino, que é um time de Série A, na quinta-feira, jogando em casa. Só que no domingo, o Corinthians tem São Bernardo no estádio 1º de maio pelo Campeonato Paulista, na última rodada da competição. E querendo ou não, o Corinthians não está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, hein? Embora muita gente ache que o Corinthians está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, não está. O Corinthians precisa de um resultado contra o São Bernardo. Vou passar até a tabela para vocês daqui a pouco do Campeonato Paulista, para conseguir a classificação. E até para conseguir a classificação, tentando jogar em casa nas próximas fases do Campeonato Paulista. O Corinthians quer tentar jogar em casa. Para isso você precisa de uma classificação mais alta. Por exemplo, o quarto pega o quinto, em casa. O terceiro pega o sexto, em casa. O segundo pega o sétimo, em casa. O primeiro pega o oitavo, em casa. Depois, na semifinal, mesma coisa, porque é jogo único. Agora, é jogo único no Campeonato Paulista. Então, o Alan está contratado. O Corinthians não vai pagar nada ao Flamengo pelo empréstimo até o final do ano, mas vai pagar um salário de R$950 mil por mês ao jogador. Um salário muito mais alto do que vem pagando aos jogadores que vem contratando. Por que, Marco Belo? Por que o Corinthians aceitou pagar isso? Porque o Corinthians poderia... o cara tem um contrato lá no Flamengo. Deixa eu tentar explicar. Vê se dá para entender, Rodrigo. Se você entender, eu acho que as pessoas entenderam, você é o representante da galera. O cara tem um contrato lá no Flamengo até 2027. Nesse contrato tá escrito que ele ganha R$1 milhão por mês. Ele pode ser emprestado para qualquer lugar do mundo, que o contrato é o mesmo. Ele tem que ganhar R$1 milhão por mês. A não ser que o contrato seja rescindido, seja feito outro. Ele seja vendido, seja feito um novo contrato. Agora, se ele for emprestado para outro lugar, o contrato segue lá valendo. Ele tem que ganhar R$1 milhão por mês. Então, de qualquer forma, ele teria que ganhar R$1 milhão por mês. Sendo emprestado ao Corinthians, ao Grêmio, ao Atlético Mineiro, ao Cruzeiro, a qualquer time. Porque ele tem um contrato com o Flamengo até 2027, ganhando R$1 milhão por mês. Até aí tudo certo? Então, se o Corinthians pagasse R$500 mil por mês, que é mais ou menos o teto salarial do Corinthians hoje em dia, para jogadores novos, alguém teria que pagar os outros 500 mil. Até aí tudo certo? Sim, sim. Para ele ganhar R$1 milhão. Quem pagaria esses 500 mil? Eu? Não. O Flamengo. Eu também não. O Flamengo pagaria os outros 500 mil. Só que para o Flamengo pagar os outros 500 mil, o que o diretor do Flamengo, o presidente do Flamengo, o dirigente do Flamengo falou para o Corinthians? Beleza, eu pago os outros 500 mil. Você paga pelo empréstimo. Você não pega o empréstimo gratuito, você paga pelo empréstimo. O que aconteceria? O Corinthians pagaria ao Flamengo pelo empréstimo e o Flamengo devolveria esse empréstimo em forma de 500 mil por mês em salário. É a mesma coisa. Exatamente. Dá para entender que é a mesma coisa? O Corinthians pagaria pelo empréstimo ao Flamengo e o Corinthians falaria, só estamos pagando 500 mil pro cara, ó, que legal, conseguimos dobrar o Flamengo, hein? Só estamos pagando metade, eles estão pagando a outra metade. Só que o Corinthians teria pago pelo empréstimo. Seria a mesma coisa. Era mais ou menos o caso do Alisson, né? Que se viesse para o Corinthians ia arcar com salário, mais um valor pela transferência. Acho que era o Alisson é diferente. O Alisson é completamente diferente. Completamente diferente. O Alisson, o Corinthians ia pagar o salário e o empréstimo. Isso ia acabar aumentando muito. Os dois. O Alisson, o Corinthians ia pagar os dois. Por isso que o presidente não quis.
Agora, em relação ao Alan, ou o Corinthians pagava o salário inteiro, ou pagava o empréstimo. Ou seja, o Corinthians ia ter que pagar para alguém esses 500 mil de diferença. Ou para o Flamengo ou para o Alan. O Corinthians preferiu pagar para o jogador do que para o Flamengo. Então conseguiu um empréstimo gratuito e vai pagar o salário inteiro. E o Flamengo não vai receber nada, mas o Corinthians vai pagar o salário inteiro. E o Flamengo vai se livrar do salário. Inclusive, que eu acho que essa história de DM é para deixar o Martínez uns 3 meses fora, assim, fala, tá no DM, até todo mundo esquecer dele. Para não falar assim, tá treinando separado, porque daí a galera ia ficar de olho. Igual o Hector tá treinando separado, o Alex Santana tá treinando separado, todo mundo fica de olho. Agora tá no DM, tá no DM. O pessoal vai esquecer. Aí daqui uns 3 meses, mais ou menos, ele entra num jogo como reserva, daí fica na reserva, daí de repente entra no finalzinho de um jogo, daí o pessoal nem lembra mais da história da Venezuela, mas vai demorar uns 3, 4 meses, na minha opinião, e ele vai ser multado, ele não vai ganhar o salário de janeiro, ele vai ser multado em 40% do salário de fevereiro, vai acontecer um monte de coisa com ele no âmbito salarial. E no âmbito esportivo, ele vai demorar bastante para voltar. Agora, eu sou totalmente contra a rescisão contratual do Martínez. Tem muita gente que quer rescindir o contrato do Martínez. Rodrigo Tomás. O Corinthians hoje rescinde com o Martínez. Rescisão, pá. Vou rescindir o contrato com você. O que vira o Martínez? Um agente livre no mercado. Vem um Grêmio, de graça. Vem um São Paulo, de graça. Santos também. Vem um Santos, de graça. Né? O Corinthians deixa o cara de graça. Quando tinha contrato, pode ganhar dinheiro com ele. Se o Corinthians emprestar, se o Corinthians conseguir vender, é outra história. Agora, você tem contrato, você rescinde o contrato para deixar ele de graça para outro time? Tinha saído uma matéria que tinha falado que o Dorival tinha indicado o Zaccaria. E o Dorival ficou muito puto com essa matéria. Ele foi até falar com o jornalista depois. Eu tava lá, eu vi. Ele até procurou o jornalista para perguntar quem falou isso para ele. Porque a fonte, às vezes, nos engana. Já aconteceu comigo. Às vezes você tem uma fonte que é muito boa, mas a fonte ou tem um interesse escuso, ou a fonte não sabe mesmo. E acaba falando besteira. E a fonte do jornalista o enganou. E falou que o Dorival tinha indicado. E o Dorival ficou muito puto. Por isso que o Dorival foi na coletiva falar aquilo. Ele não falou por falar do nada. Ele falou pensado. Ele já foi para a coletiva pensando em falar isso. Para responder a matéria que tinha saído, que ele tinha indicado o cara. Porque ele quis tirar o dele. Tipo, se o cara chegar aqui e não jogar nada, só vier passear, não tem nada a ver com isso.